Meus irmãos, graça e paz. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 3. Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 3. Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 3. Temática de Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 3. Sua Bíblia deve estar escrita aí, a Sociedade Bíblica deu como devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. O tema da mensagem nessa noite é: sigamos em frente. Diante das lutas e dificuldades, sigamos em frente na fé cristã. Esse texto diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Meus irmãos, quando nós pesquisamos a experiência dos cristãos em muitas culturas, a moeda muda, mas o compromisso custoso de seguir a Cristo, ele permanece. Isso porque há trabalhos que os cristãos não farão, há promoções que cristãos não conseguirão, há conchavos políticos dos quais os cristãos não participarão. Em outros ambientes, sabe-se que as famílias renegam aqueles que se tornam convertidos a Cristo. Em outros locais, os cristãos convertidos são fisicamente torturados por causa da fé. Em muitos locais, como observou um missiólogo, se você mencionar Cristo mais de 2 vezes, provavelmente você será convidado a nunca mais voltar. Então, tudo isso está no pacote ser cristão, ou seja, carregar uma vocação pesada chamada cruz, e isto acontece todos os dias. Porém, muitos cristãos sucumbem diante deste alto custo. A maioria das vezes, o que corrói a confiança do cristão é justamente a perda da esperança, porque em alguns momentos começa a parecer fútil pagar esse custo quando nada muda, quando os problemas parecem insolúveis e as dificuldades, por mais que sejamos cristãos, são pesadas demais. Então, para muitos, em alguns momentos, a carreira cristã, a vida cristã, parece como um investidor jogando os seus ativos suados em um poço sem fundo. Fazem muito para, aparentemente, receberem pouco ou quase nada. Então, por causa dessas e de outras razões, muitos cristãos cansam e desanimam. Cansam-se de lutar contra os problemas em sua família. Cansam-se de atender às necessidades de pessoas ingratas. Cansam-se de, quem sabe, fazer visitas a pessoas fracas na fé. Cansam-se dos seus próprios vícios. Cansam-se de lutar contra, quem sabe, as suas quedas morais. Cansam-se de lutar contra o seu próprio desejo de largar o arado e descansar ao longo do caminho. Literalmente, desistem da carreira cristã. Por isso que o autor da epístola aos Hebreus, e aqui nós temos uma exortação, porque nós temos imperativos aqui, então ele está se dirigindo àqueles cristãos num tom de exortação. A sua exortação é para que aqueles crentes sigam correndo com perseverança a carreira cristã. Se você observou bem, o versículo 1 começa com a expressão portanto. Isso liga imediatamente ao contexto do capítulo anterior. No capítulo anterior nós temos os heróis da fé. Então o autor mostra o exemplo de servos que, apesar das dificuldades, perseveraram e venceram pela fé. Só que capítulo 12, diferente do capítulo 11, ou seja, diferente dos heróis da fé,
que correram com perseverança, suportando o sofrimento, os cristãos não devem olhar para a frente. Os heróis da fé olhavam para a frente, olhavam para o Messias que viria. Só que ele está dizendo que aqui os cristãos têm que olhar para trás. Os cristãos têm que olhar para Cristo, porque Ele já veio, mas especificamente para os sofrimentos de Cristo. E aqui o interessante é porque o autor da epístola vai nos mostrar que o caminho da corrida pela qual o cristão é proposto, é chamado a percorrer, meus irmãos, já foi forjado por Cristo. Cristo é o líder e nos mostra para onde ir, já que Ele é o pioneiro, já que Ele é aquele que traça o rumo. Cristo também nos mostra como correr, porque Ele é quem corre a corrida de forma impecável. Ele é o aperfeiçoador da nossa fé. Na verdade, o que o autor vai nos mostrar é que Cristo é quem nos torna possível começar a corrida, correr e terminar a corrida cristã. Com efeito, os cristãos são exortados, então, nesse texto, a olhar para Cristo e perceber o quanto de fogo inimigo Jesus atraiu em seu caminho rumo à vitória, e a partir disso, ter a coragem de seguirem firmes, mesmo diante das dificuldades. Assim, o autor mostra nesses 3 versículos os motivos dos cristãos seguirem firmes e sempre em frente, avistando esse lindo lugar, como nós acabamos de cantar. Atente para o versículo 1. Versículo 1, aqui é quando o autor desenvolve o primeiro motivo do porquê que nós temos que seguir firmes e sempre em frente. Ele diz que a fé cristã envolve um chamado de Deus. E aqui ele intitula como a carreira cristã. Obviamente que aqui o autor pega o cristão e compara o cristão com um atleta que corre no estádio. E ele está dizendo que enquanto aquele atleta corre no estádio, existem muitos espectadores nas arquibancadas que são testemunhas desta disputa. Porém, essa corrida ou carreira não é criada pelo homem. Essa carreira é proposta pelo próprio Deus para aqueles que professam a fé no seu Filho. Ou seja, essa corrida não pertence a nós. Essa corrida está no programa de Deus. E como aqui é um imperativo, essa carreira não é opcional. Essa carreira é uma obrigação. Então, nós como cristãos, nós não temos a escolha. Nós temos o dever, porque quem vocaciona, quem chama o homem à salvação, Deus, é Ele que assim exige que caminhemos. Entretanto, é importante você entender que quando o autor aqui fala sobre carreira, quando o autor fala sobre chamado, meus irmãos, a carreira cristã, chamada cristã, não é para você viver como um turista descansando. Essa carreira, essa corrida cristã, não é nada fácil. Por isso que o autor diz, corramos com perseverança. E aqui implica continuidade e, ao mesmo tempo, aqui é uma conotação de resistência ativa. A ideia do autor aqui é que a corrida cristã envolve da parte do cristão um esforço contínuo, uma luta diária. Então a fé cristã não é uma corrida curta que é realizada rapidamente, mas de certa forma é como se fosse uma ultramaratona, é uma longa distância onde a resistência é essencial para se cruzar a linha de chegada. Contudo, nesta carreira difícil, diz o autor que nós temos o incentivo dos heróis da fé. E aqui era como se o autor estivesse dizendo, olha, você que está na carreira cristã, olhe ao seu redor e veja os vencedores. Estas testemunhas, ou essa grande nuvem de testemunhas, que diz aqui o autor, são os heróis da fé no capítulo de número 11. A ideia do autor, e Apocalipse vai nos mostrar isso, é que elas se encontram no céu hoje. Só que elas não estão nos observando dizendo, olha, vai lá campeão, eu consegui, você também consegue. Não é nada disso. Meus irmãos, os salvos no Senhor, eles que estão na glória, eles não testemunham o que nós fazemos. Antes, testemunham para nós uma fé perseverante de que Deus é capaz de nos sustentar até o fim. Deus deu testemunho delas. E agora elas testemunham para nós. Entenda que essas testemunhas não são silenciosas.
Na verdade, como o escritor relatou em Hebreus capítulo 11, versículo 4, que nós lemos no início da liturgia, Abel, pela fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Os heróis da fé do capítulo 11 falam, mas falam por meio das páginas das Escrituras. Por meio das vozes deles, que nós encontramos na Bíblia, nós recebemos o encorajamento para continuarmos seguindo firmes na carreira cristã que é proposta por Deus. Os heróis da fé atestam que a carreira cristã é desafiadora. Em alguns momentos é perigosa, porque muitos foram martirizados. Entretanto, esses heróis venceram pela fé e nos dão um testemunho eloquente acerca do poder e da fidelidade de Deus, que é aquele que nos chama, nos vocaciona e nos coloca nessa carreira cristã. Só que vá para o versículo 2. Atente que, versículo 2, o autor continua desenvolvendo o seu argumento e ele fala que a fé cristã envolve confiar no autor e consumador da fé. Então, nessa carreira difícil, diz o autor que nós devemos olhar firmemente para Cristo, ou seja, firmar-se em Cristo, desviando o olhar das demais coisas. Então, em meio ao sofrimento, e a carta dos Hebreus é escrita em meio ao sofrimento, as dificuldades e conflitos que aqueles crentes estavam enfrentando, eles são desafiados aqui a modelar as suas vidas, não é segundo os heróis da fé, no capítulo 11, mas de acordo com Jesus, o autor e aperfeiçoador da fé. E aqui nesse ponto, meus irmãos, o autor da epístola destaca a obra completa de Cristo, ou seja, Cristo é tanto o originador, Cristo é o pioneiro da fé, bem como também aquele que completa a fé salvadora, aperfeiçoando-a e sustentando-a até o fim. O texto é claro, Jesus é o autor da nossa fé salvadora. Ele é o objeto e, ao mesmo tempo, é aquele que fundamenta a nossa fé salvadora. Só que Jesus Cristo também é o consumador da fé salvadora, ou seja, aquele que completará de forma perfeita, sustentando-a até o final. E como autor e consumador da nossa fé, Jesus completará o trabalho que começou em nós. E isto há de acontecer quando Ele voltar e nós então encontrarmos com Ele na glorificação final. Filipenses capítulo 1, versículo 6, Paulo já atestava isso dizendo: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É por isso que nós cremos que um salvo em Cristo nunca cairá ou perderá a fé, porque o autor e consumador da sua fé não é ele. O autor e consumador da sua fé é Jesus Cristo. E o texto é claro em dizer que Cristo não permite que o seu salvo de fato caia em desgraça eterna. Foi por isso que Cristo disse a Simão, lá em Lucas capítulo 22, versículos 31 a 32, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Meu querido, entenda que Ele nos deu a fé, e é Ele quem a sustenta, levando-a até o aperfeiçoamento final na sua volta. Então, sem Cristo não há fé salvadora, porque Ele é o seu autor. E também sem Cristo, a fé não permanece, porque a sua consumação final depende dele. Então o autor aos Hebreus está dizendo que, quanto à nossa fé, Cristo é, ao mesmo tempo, a meta da nossa viagem e o companheiro de rota. Cristo é aquele com quem vamos nos encontrar e, ao mesmo tempo, é aquele que nos acompanha durante todo este caminho. Meu querido, a nossa fé procede dele, reside nele e é, de certa forma, vitalizada por Ele. A nossa caminhada começa com Cristo, começa pela fé em Cristo e pela fé prossegue até o encontro final com Jesus Cristo. E é por isso então que no versículo 3, o autor aqui nos dá o terceiro exemplo, tanto o terceiro motivo para
no que diz respeito a seguir em frente. Ele vai dizer que a fé cristã envolve um proceder perseverante. Aqui ele pega a ideia do primeiro versículo junto com a ideia do terceiro versículo para nos passar isso. Porque diante de uma carreira tão extraordinária, que é um chamado de Deus, iniciada por Cristo, mantida por Cristo, como que nós devemos agir diante de tudo isso? Vá para o versículo 1. Versículo 1, o autor destaca que o cristão deve desembaraçar-se, ou seja, remover todo o peso, todo o estorvo do caminho. Peso aqui é uma referência às túnicas longas e coloridas que os corredores entravam nos estádios romanos, nos estádios gregos para competir. E quando então eles se colocavam aqui na raia na qual ele ia correr, quando ele tomava a sua posição, eles então tiravam aquelas túnicas porque praticamente corriam quase que nu. Basicamente acontece isso hoje quando você, por exemplo, não sei se você já acompanhou alguma competição de natação, que os atletas entram todos vestidos de casaco, mas quando eles vão competir, eles tiram o casaco para que possam, de certa forma, participar melhor daquela competição. Da mesma forma, aqui o autor está exortando os crentes a descartar qualquer coisa que o impeça de correr a carreira cristã. A caminhada cristã, diz o autor, tudo aquilo que serve de distração, sendo pecaminoso ou não, deve ser retirado do nosso caminho. Só que o autor vai mais além. Ele diz que, além das distrações, o cristão deve jogar fora principalmente o pecado que tenazmente nos assedia. Aqui, o pecado é descrito como algo que facilmente enrola, com o objetivo de controlar firmemente a presa a qual ele se enrolou. Se pudéssemos pensar em uma analogia ou uma metáfora, por assim dizer, o pecado é como se fosse uma teia de aranha, na qual a presa, quando cai na teia, quanto mais ela se mexe, mais ela enrola o seu corpo nos fios adesivos da teia. Isso a prende e, ao mesmo tempo, a impossibilita de movimentar-se. Entretanto, diz o autor que o cristão só conseguirá chegar ao final da corrida sem desanimar, considerando o exemplo e a vitória de Cristo. Versículo 3, ele diz: considerai. E aqui é uma variação da palavra analogia, ou seja, a ideia do autor é: olha, veja a similaridade dos sofrimentos de Cristo com o sofrimento do povo dele. E logo depois de fazer isso, você entender que você sofre, e você olhar para Cristo e ver que Cristo também sofre, a ideia é que você vai comparar os seus sofrimentos com os sofrimentos que Cristo suportou. Ele suportou a cruz, que envolveu vergonha. Ele suportou sofrimento. Ele suportou oposição dos pecadores e até mesmo o abandono temporário do Pai, quando disse: Deus meu, por que me desamparaste? Nosso Senhor, meu querido, suportou muito mais coisas aqui na terra do que qualquer um dos heróis da fé que estão na galeria do capítulo 11 de Hebreus. No entanto, ele perseverou e consumou a obra do Pai, a qual o Pai o havia incumbido. E aqui então os leitores são exortados a pesar cuidadosamente a perseverança de Cristo ao contemplarem as suas próprias adversidades e serem fortalecidos por Cristo na caminhada cristã. E o autor de Hebreus exorta-os a inspirar-se no exemplo de Cristo para que eles não fatigassem desmaiando a vossa alma. Essa expressão fatigar e desmaiar era o jargão esportivo que era usado nos dias em que essa carta foi escrita. Esse era o jargão que era usado para o colapso de exaustão que o atleta tinha, geralmente quando terminava a corrida. Eu não sei se você já percebeu, mas acontece muito em ultras maratonas ou em grande maratona. Por exemplo, a São Silvestre, que é uma maratona conhecida no Brasil, quando alguém termina a maratona, mesmo sendo um atleta de elite, geralmente no final ele está completamente exausto. Ao cruzar a linha, ele simplesmente desaba. Contudo, o estresse da perseguição estava afetando a comunidade cristã, e o autor sabe que eles corriam o risco de ficarem espiritualmente cansados, desencorajados e ao mesmo tempo ficassem pelo caminho.
Por isso que eles precisavam ser animados, precisavam ser encorajados a seguirem na vida cristã. E ao olhar para Cristo, diz o autor, eles teriam o renovo das forças necessárias para continuar seguindo em frente. Era como se o autor aqui estivesse dizendo para aqueles crentes: não abandonem a luta, não busquem o descanso antes do término, não desabem, mas mantenham-se em pé até ter conseguido cruzar a linha de chegada. Esta era a mensagem de Deus para os leitores de Hebreus. A luta de vocês ainda não acabou, porém, se as coisas estão pesadas, se as coisas estão difíceis, olhe para o que o vosso mestre passou. Ele é capaz de lhes dar a força e o renovo necessário para continuar seguindo em frente. E diante desse cenário, meus irmãos, nós temos que pensar em algumas aplicações desse texto para nós. E eu quero ajudar você a aplicar ainda mais esse texto na sua vida, trazendo 3 implicações desse texto para nós. Primeira, perceba a preciosidade da fé cristã. Meus irmãos, a fé cristã que recebemos como herança de tão grande nuvem de testemunhas comprova a preciosidade da nossa carreira. A fé cristã custou a vida de muitos santos e mártires, mas principalmente é por causa dele que aqui estamos. Custou a vida do Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Mas pense que, assim como Cristo, quantos cristãos foram maltratados, afligidos, apedrejados, torturados, cerrados ao meio, para que a fé salvadora chegasse até nós hoje. Há um registro aqui na invasão comunista na Coreia do Sul. Soldados comunistas prenderam um pastor e ameaçaram matá-lo caso ele não negasse a fé em Jesus. Só que com coragem, aquele pastor, juntamente com a sua família, reafirmou a sua fidelidade a despeito das ameaças. Os soldados, então, irados, ameaçaram sepultá-lo vivo com toda a sua família, caso ele não renegasse a sua fé. Ele manteve-se firme. Os soldados, então, abriram a grande cova, jogaram ali dentro o pastor e a sua família e começaram, então, a jogar terra e, aos poucos, indo soterrá-los. E quando a terra já estava quase que sufocando a todos, um dos filhos, uma criança, começou a gritar desesperado, dizendo: papai, pense em nós. Papai, pense em nós. Aquele pai aflito começa a chorar, e a sua esposa, cheia de fervor, gritou para os filhos: coragem, meus filhos. Vocês não sabem que hoje à noite nós vamos jantar com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo? E depois de encorajá-los a ser fiéis até a morte, ela começou a cantar um hino que foi acompanhada pela família. Um hino sobre o céu que dizia: eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões nesse lindo país que Jesus foi ao céu preparar. Vou morar nessa terra celeste por vir. Vou morar nessa terra celeste por vir. Meus irmãos, quando cantaram com entusiasmos, cantaram até que suas vozes foram silenciadas pela terra. Mas eu quero que você enxergue que este é apenas um exemplo de muitos cristãos que preferiram o martírio do que a infidelidade do Senhor Jesus Cristo. E diz a história que a multidão que assistiu ao martírio desse pastor ficou profundamente comovida, que alguns que ali estavam foram salvas pelo testemunho de fé em Cristo Jesus que essa família demonstrou. Eu quero que você nessa noite entenda que esse é apenas o exemplo de como homens e mulheres morreram para que a fé cristã chegasse até a nós hoje. Homens e mulheres seguidores de Cristo, que entendiam que a fé em Cristo era o bem mais precioso que eles tinham, a ponto até mesmo, se necessário for, abrir mão da sua própria vida. Por isso eu lhe digo com temor no coração, que algo que custou tanto para Cristo, que custou
tanto para os seus seguidores, ou para grande parte dos seus seguidores, meus irmãos, não pode ser tratado de qualquer maneira por nós. Nós não podemos levar a vida cristã de forma leviana, porque a nossa fé leva consigo o sangue dos mártires. Meus queridos, homens e mulheres derramaram o seu sangue e através dele adubaram a semente do crescimento da igreja cristã. Tertuliano dizia, em meio à perseguição, que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Por isso, como cristão do século 21, que nós que aqui estamos, que nós possamos, a começar pelo nosso viver, que nós possamos valorizar, primeiramente, o sacrifício bendito e redentor do nosso Salvador Jesus Cristo, e ao mesmo tempo, valorizar também testemunho de outras pessoas que fizeram extremamente algo penoso, custoso, se martirizaram em alguns momentos, para que hoje nós pudéssemos publicamente professar a nossa fé em Jesus Cristo. A fé cristã chegou até nós, meus irmãos, não foi em meio a facilidades, foi em meio a dificuldades. Que possamos valorizar isso ao vivermos a nossa vida cristã. Uma segunda verdade desse texto que trago como aplicação para nós: enxergue como a fé cristã nos conforta diante das dificuldades da vida. Meus queridos, Hebreus nos mostra que participar da corrida da fé não é uma promessa de navegar em um mar sereno, em um mar calmo, em um mar tranquilo. O Senhor nunca nos prometeu isso, pelo contrário. Todos nós, mesmo sendo cristãos, nós passamos por dias agitados, dias preocupados, dias conflituosos, dias perturbados. E eu sei que tentar enumerar os problemas que cada um de nós vivenciamos seria uma tarefa árdua, e eu sei que para muitos de nós demandaria rios de lágrimas escorrendo pelos olhos. Todos nós, de certa forma, e em momentos diferentes, em graus diferentes, temos a nossa vida e a nossa fé afetadas pelos ponteiros do relógio dos nossos dias. E mesmo sendo servos de Cristo, somos afetados pelos problemas corriqueiros. Só que eu também sei que, às vezes, esses problemas são tão grandes, tão intensos, que pensamos em desistir. Pensamos em abandonar tudo, pensamos em desistir até mesmo da carreira cristã. Por isso que o autor de Hebreus exorta os crentes a olharem firmemente para o autor e consumador da fé. Meus irmãos, Ele mesmo superou tantos obstáculos, e é Ele quem nos auxilia na carreira, mediante a sua intercessão, porque o texto diz que Ele já está à destra de Deus. É Ele que intercede por nós, para que a nossa fé não desfaleça. É Ele que nos conforta nas adversidades, e é Ele que providencia os meios necessários para continuarmos seguindo em frente. Simonton, no seu diário, aquele que trouxe o presbiterianismo para o Brasil, no seu diário no dia 8 de julho de 1862, diante de frustrações, de perdas, de morte, ele escreveu o seguinte: vida ou morte, tudo é alegre quando a alma se sente descansando nas promessas de Deus em Cristo. Aqui temos descanso para a alma, e em vão buscaríamos em outro lugar. É uma bênção neste mundo ter tão alegre esperança e um fundamento tão seguro, tão firme e inabalável. Meu querido, a palavra de Deus para você nessa noite é: quando fores afligidos ou afligido por dores agudas, olhe para Cristo. Quando fores afligido pela morte de um ente querido, olhe para Cristo. Quando fores atingido por perdas irreparáveis, olhe para Cristo. Quando fores atacado por inimigos ferozes, olhe para Cristo. Meu querido irmão, Cristo é o único que pode lhe sustentar em todas estas coisas. Cristo é o único que pode lhe dar graça para vencer todos os combates da vida. Certa feita, perguntaram para o reverendo Samuel Schumacher, que foi um dos fundadores dos Alcoólicos Anônimos, isso no século passado, e perguntaram para ele: por que, diante da fragilidade da sua saúde, você segue dedicando a sua vida e ministério aos miseráveis de Nova York?
Por que você, reverendo Samuel, por que você simplesmente não larga tudo antes de ser quebrado por um fardo desumano que é colocado sobre você? O reverendo Samuel então olhou para o amigo que lhe perguntava e disse: eu gostaria de fugir de tudo, mas aquele homem que venceu na cruz não me deixa desistir. Não me deixa desistir. E por último, meus irmãos, aqui finalizo o sermão nessa noite. Vislumbre como que a fé em Cristo une a história do povo de Deus. Meus irmãos, como afirma Hebreus, na caminhada cristã, nós nunca estamos sozinhos, porque estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Estamos rodeados do testemunho de irmãos que lutaram a mesma batalha que nós estamos lutando agora, que trilharam o mesmo caminho que nós estamos trilhando agora, que é a fé cristã. E por causa da fé em Cristo, nós também temos inúmeros irmãos e irmãs que lutaram e partiram para a glória. Mas também é verdade que temos no presente momento inúmeros irmãos que estão lutando a boa luta da fé, igual a nós. Mas o que eu acho extraordinário na fé cristã é que a fé cristã une irmãos do passado, irmãos do presente, irmãos do futuro, em um só corpo, o corpo de Cristo. Por causa da fé em Cristo, nós temos algo grandioso em comum. Por causa da fé em Cristo, nós fazemos parte da mesma família. Isso deve levar você ao ler as Escrituras, ou ler sobre a história da igreja e dizer: esta é a história do meu povo, esta é a história da minha família. E meu irmão, quando você lê a Bíblia ou a história dessa forma, de certa forma você vai ser levado a olhar, ou quem sabe pensar, no rosto de irmãos como o rei Davi, o apóstolo Paulo, reformadores como Lutero, Calvino, e ao mesmo tempo o testemunho de tantos outros irmãos. E quando olhamos para a face desses irmãos, eles estão nos convidando a seguir em frente e terminarmos bem a carreira cristã. A fé salvadora une a grande nuvem de testemunhas que está na glória, a igreja triunfante, como também, queridos, une a grande nuvem de testemunhas que continua aqui na terra, a igreja militante. Só que diante de tudo isso, eu quero lhe falar que a bênção é saber que muito em breve o povo de Deus estará totalmente reunido. Meus irmãos, a eternidade, como nós conhecemos como céu, é o lar dos que creem, é o nosso lar final, é o meu lar, é o seu lar, é o nosso lar final. E quando chegarmos lá, nós iremos nos encontrar com o nosso irmão que tudo sofreu em nosso lugar. Nós encontraremos com o nosso Redentor, que derramou o seu sangue para nos salvar. Nós encontraremos com Jesus Cristo. Nessa semana eu estava conversando com o presbítero Eloy, estávamos falando sobre isso. O presbítero Eloy estava falando: olha, a beleza do céu não é porque quando chegarmos lá nós iremos nos encontrar com entes queridos, com amigos preciosos, com irmãos na fé que partiram, não. A nossa alegria é porque quando chegarmos lá, nós iremos encontrar com Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Mas é verdade também, queridos, que quando chegarmos lá, todos aqueles que nos são preciosos, que morreram em Cristo, estarão lá. Eu não sei você, mas eu anseio pelo dia em que eu hei de reencontrar o meu pai, os meus avós, que morreram e descansam no Senhor Jesus Cristo. Pensando aqui na PIPG, lá encontraremos irmãos preciosos que nos legaram essa estrutura de igreja e que muitos de nós nem sabemos os seus nomes, mas que Cristo conhece as suas obras e os tem galardoado. Ao chegar lá, nós encontraremos tantos irmãos preciosos, mas encontraremos o irmão mais precioso de todos, que é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Há uma canção do Grupo Logos, autor e consumador da fé, que diz: ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos
pois temos todos um, somente um só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha alma. O meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória ao autor da minha fé. Meus irmãos, sigamos em frente, porque aquilo que nesse culto nós apenas desfrutamos em um lampejo, na eternidade, que está logo ali, nós iremos desfrutar na plenitude, todo o povo de Deus reunido em adoração, dizendo: glória ao Senhor, glória ao autor e consumador da minha fé.